E agora o tema é segurança jurídica, segurança pública. Em São Paulo, foi enterrado no sábado o corpo do policial militar morto depois de ser atingido com um tiro no rosto durante um patrulhamento em Santos, no litoral paulista. Samuel Wesley Cosmo tinha 35 anos e deixa esposa e filhas gêmeas de 1 ano. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, compareceram ao sepultamento. Também estiveram presentes o subsecretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, e o delegado-geral. Então, eu queria, antes de mais nada, deixar aqui a minha solidariedade à família do policial que honrou a farda e que morreu em serviço. Morreu defendendo a população do litoral de São Paulo. Minha solidariedade à família. E mais um, como você acabou de bem lembrar. Aliás, a Operação Escudo começou justamente por causa da morte de um policial, de um oficial da Rota, que é a tropa de elite da Polícia Paulista, a mais preparada do país. Ele morreu também em serviço. Isso, Paula, acontece no momento no Brasil em que o governo de São Paulo, na figura do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Segurança Guilherme Derrite, tentam combater a ação do crime organizado que se espraiou como nunca no litoral paulista, norte e sul, mas sobretudo no litoral sul, onde o PCC tem atuado por causa do Porto de Santos, principalmente. Está completamente estabelecido nessas regiões e por isso o endurecimento do Palácio dos Bandeirantes, que vai na contramão do que nós estamos assistindo em relação ao governo federal. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, na figura, por exemplo, do seu novo ministro Flávio Dino. São defensores do desencarceramento em massa, passam a mão na cabeça de bandido e nunca antes tivemos um governo federal, na figura do presidente da República, que fala isso abertamente, do ministro Flávio Dino, que agora atravessa a Praça dos Três Poderes do Ministério da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, do senhor Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, um governo que defende bandidos. É um governo da bandidolatria, com respaldo, na maioria também, das redações da velha imprensa. É o direito dos bandidos que se sobrepõe ao direito dessas famílias de ter um pai de volta para casa ao final do dia, porque saiu, colocou uma farda e foi defender a população, foi defender o pagador de impostos. Eu só queria citar e frisar esse antagonismo que nós estamos vivendo no Brasil. Entre a polícia, que tenta defender a população, a farda, o Estado, a lei, e um governo federal que protege bandidos. Com o senhor Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, infelizmente não será diferente. Piotr, mais um policial morto em serviço aqui no estado de São Paulo, no litoral paulista. Samuel Cosmo tinha 35 anos, deixou a mulher e 2 filhas gêmeas de 1 ano. Paula, e o vídeo, a câmera do policial mostra claramente e desmonta uma tese dos que defendem bandidos e que a polícia chega atirando. Não, ele está fazendo só a incursão. Ele vai, obviamente, você percebe que ele está acompanhado daqueles outros dois, os outros 2 policiais. Depois ele entra numa viela, ali num beco, e aí sim ele é recebido a tiros. Essa frase é muito importante, foi o policial que foi recebido a tiros, a polícia não chegou atirando. Então essa tese sempre foi estapafúrdia. Agora tem uma prova com imagens, ou vão negar as imagens também. De novo aqui eu vou me juntar ao Silvio em solidariedade à família, porque este policial, a sociedade tem que estar incomodada com isso, porque esse policial estava em nome da sociedade, do Estado, combatendo o crime, o único sujeito que é preparado para fazer este trabalho. Coisa que, obviamente, alunos de ciências sociais não têm essa competência, nem foram preparados para tal, mas estão prontos para condenar qualquer ação da polícia sem entender o que está acontecendo. Esta imagem mostra claramente o que a polícia estava fazendo. O trabalho de segurança é o trabalho que a polícia militar faz, tentando, obviamente, descobrir de onde está vindo todo esse comando do crime, sobretudo dessas organizações criminosas aí que assolam o país inteiro, nesse caso aqui na Baixada Santista. Está aí a imagem, é muito clara. A polícia não chegou atirando. Ele, inclusive, com todo o cuidado que é recomendado para justamente não ferir pessoas inocentes numa operação como essa, numa incursão da polícia, que tem, obviamente, a liberdade e a autoridade para fazer isso, é ele que é recebido a tiro. E aí, tivemos manifestação do governo federal sobre isso,
alguma manifestação do Ministério dos Direitos Humanos? O ministro esteve lá? Não, o ministro não esteve lá. De novo, a população está vendo quem esteve lá. Quem foi prestar solidariedade, quem entendeu que o trabalho do Estado de fazer segurança pública foi neste momento interrompido porque houve um assassinato de um policial por um criminoso. É simples assim. Esse é o ponto. A polícia não chegou atirando, a polícia foi alvejada. Lembra quando se dizia anteriormente, a polícia não pode chegar atirando? Bom, tá aí. Olha o resultado. Augusto, esse vídeo que nós estamos exibindo enquanto o Piotto falava, está aí, são imagens da câmera de segurança que é acoplada na farda do policial, a gente está acompanhando aí, e no final ela termina com o criminoso aparecendo, ele que está de blusa, aí, nesse momento esse criminoso de blusa azul, então atira no rosto do policial e ele cai, e aí termina a gravação dessa forma, com a morte de Samuel Wesley Cosmo. O comportamento da imprensa realmente é sórdido, né? E ela traduz o pensamento dessa turma aí que torce contra a polícia. Eles se referem ao criminoso como um homem. Um homem. Não é? Sabe? Pode ser um rapaz, um jovem, nunca é o criminoso. Isso. Nem depois da captação dessas cenas por uma câmera. Eles ainda não é bandido, não é o assassino. Eles não usam sequer uma palavra. Toda vez que morre, num confronto com a polícia, morre um bandido, vai lá a reportagem ouvir a comunidade, controlada por criminosos. E eles têm que lamentar, né? Eles escolhem a dedo o entrevistado. Fala, não, a polícia veio e atirou, etc, etc. Por que não vão ouvir a família dele? A família do assassinado? Por que não vão ouvir os policiais? Eles nunca são entrevistados. Eles não podem falar. Isso aí é um crime covarde. Covarde. Registrado pelas câmeras. Que eles tanto pedem. Sim. E agora, reajam a isso. Então eu acho que, olha, a esquerda se opor a isso. Tá? Bandido... É a diferença entre a esquerda e essa turma aí, é que eles agem em ramos diferentes da bandidagem. Mas são bandidos todos eles. O que muda é a especialidade. Agora, a imprensa, nem assim, nem nesses momentos, reagir, aí olha, eu me envergonho. Né, eu não considero colegas de profissão quem age assim. Ana, muita gente comentando aqui no nosso chat sobre essa tragédia, esse episódio aqui. O Lucivaldo Silva disse: um Congresso que não consegue acabar nem com a saidinha é cúmplice da bandidagem. Lembrou aí desse projeto de lei que precisa avançar no Congresso. A Sueli Gabriel Lima também disse: cadê o senhor ministro dos Direitos Humanos para se manifestar aí sobre esse caso? Ana? Então, Paula, nessas horas esse ministro dos Direitos Humanos, ele desaparece, né? É impressionante. Ele desaparece, não faz uma nota, não menciona absolutamente nada das forças policiais. Agora, é um governo, é um governo que anda de mãos dadas com a bandidolatria. Então, o normal é isso. Agora, interessante quando a mesma repercussão aconteceu aqui nos Estados Unidos quando colocaram as câmeras nos uniformes dos soldados. A mesma repercussão aconteceu como no Brasil. Ah, mas isso vai ser ruim para os policiais, isso pode, de alguma certa forma, inibir alguma ação mais forte que é preciso ser feita. E o tempo aqui nos Estados Unidos acabou mostrando que muitas narrativas, para usar uma expressão deles, muitas narrativas iam por terra quando exatamente as imagens dos uniformes dos policiais, elas se tornavam públicas. Muitas vezes, policiais acusados de crime, de crime de racismo, e quando analisavam as imagens, não era bem isso. Eram bandidos, independentemente da cor da pele, com facas, com armas, sempre de uma maneira agressiva e atentando contra as vidas dos policiais.
E agora no Brasil nós tivemos exatamente, infelizmente, né, imagens devastadoras, imagens tristes, mas que precisam ser mostradas, não é, Paula? Para a gente ver o que os nossos policiais eles enfrentam todos os dias, mesmo com a bandidolatria, muitas vezes implementada na sociedade através de governos, de políticas públicas, de promotores, através do judiciário. Tivemos recentemente, né, aquela imagem lamentável, né, do bandido. O senhor quer um cafezinho, traz uma água, traz um casaquinho, enquanto isso os nossos bravos soldados, os nossos bravos policiais, que muitas vezes enfrentam esse tipo de situação com equipamentos obsoletos, com equipamentos antigos. Mais uma vez, Paula, assim, fazendo coro com o Silvio e o Piotr, minha solidariedade à família do policial, e aguardamos alguma manifestação do ministro dos Direitos Humanos.